de uma maneira que você consiga estudar mais conteúdo de uma forma mais rápida. E além disso, você não precisa assinar durante um ano. Basta 6 meses até o dia da prova. Então, não perca essa oportunidade, vem com a gente garantir a sua vaga no vestibular. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online. Para dar continuidade, eu já começo assim, ó. Temos 3 perguntinhas que eu acabei não lendo aqui. Eu queria dar essa moral pro Caleb. Prof, se a função exponencial é bijetora, ela então admite uma função espelhada no eixo de simetria que é a função logarítmica. Que isso, irmão? Caleb deu aulas. Aulas. Admite uma função espelhada no eixo de simetria, função essa que é a função logarítmica. Nesse caso, a função logarítmica vai admitir valores negativos para o y, para o contradomínio? Não. Aliás, perdão, para o y sim, para o y sim, para o x aqui não. Perfeito, golaço. Golaço, Caleb. Absolutamente não tenho nada a comentar, a não ser agradecer pelo seu comentário academicamente evoluído, pessoa que está estudando, e a gente vai falar sobre isso, tá, Caleb? A gente vai falar sobre essa simetria, a gente vai falar sobre esse espelhamento, a gente vai falar sobre essa tal função inversa, que você já deu um spoiler aí, dizendo que é a função logarítmica, tá? Muito obrigado pelo seu comentário de gente grande, né? A Yara me pergunta, prof, a gente pode escolher esses números de x na tabela? Sim, Yara. Você pode, você tem esse direito de escolher esses valores. Eu escolhi aqueles, né, -2, -1, 0, 1 e 2, para você ter uma visão mais ou menos macro de tudo que está acontecendo. O que está acontecendo quando os valores de x são negativos, o que está acontecendo quando os valores de x são positivos, justamente para você ter essa visão holística do bagulho, né? Peter Park me pergunta, prof, eu fico até um pouco até constrangido aqui, tamanha a importância da pergunta, né? Prof, o domínio e, consequentemente, a imagem de uma função exponencial nunca será negativa? A imagem não. O domínio, você viu que pode ser negativo. Né? O domínio ele pode ser negativo. Você viu x igual a -2, você viu x igual a -1, e aí a imagem, de fato, ela não vai assumir valores negativos, e vou mais além, tá, Peter? Nem 0 ela assume. Se você observar, por mais negativo que seja o valor da imagem nunca vai ser igual a 0. Vai ser um número cada vez mais próximo de 0, uma fração com um denominador cada vez maior, tendendo a ser 0, mas nunca sendo 0. Né? Isso é uma matéria aí, uma parte de funções que não é explorado no Enem, que são as assíntotas, que é um papo aí que dura aí mais ou menos aí entre 12 e 13 chopes, tá, meu diretor? Dura aí um bom tempo, sim, hashtag total saudade, né? Mas vamos dar continuidade, né? Na aula passada, a gente definiu função, a gente falou dos 2 gráficos, a gente falou do gráfico 2 elevado a x, depois de meio elevado a x, tá? E aqui eu peço desculpas, eu utilizei um aplicativo chamado GeoGebra, que quando ele chega cada vez mais, com um valor de x cada vez mais negativo, pela imprecisão do software, você acaba, né, tendo a impressão de que encosta no eixo do x, mas nunca vai encostar, tá? Tanto no 2 elevado a x como no meio elevado a x. E aqui, pessoal, eu pus uma série de observações, algumas já apareceram e outras não apareceram, né? E eu gostaria de trocar essa ideia com vocês. Alguma dessas observações eu queria trocar ideia com vocês. Então, a primeira OBS diz o seguinte, que o gráfico de uma função exponencial, ela tende para o eixo das abscissas, ela tende a ser 0 no eixo das abscissas, mas ela nunca vai intersectar. Ou seja, quando eu desenho a função, vamos para cá, Rosinho, vamos para cá. Quando eu desenho o gráfico de uma função exponencial,
Quando eu desenho o gráfico de uma função exponencial, essa função exponencial, ela vai, obviamente, crescendo no momento em que o tempo vai passando, mas o mais interessante é essa partezinha aqui, né? Quanto mais negativo for esse valor de x, eu vou aqui me dar o direito de dar uma exagerada. Quanto mais negativo, mais afastado à esquerda do zero esse x for, mais próximo essa curva vermelha vai estar da abscissa, portanto, do eixo x. Então, ele vai se aproximando cada vez mais, vai se aproximando cada vez mais, vai se aproximando cada vez mais, mas o interessante é que ele nunca vai conseguir chegar a zero. E a explicação disso é uma explicação até razoavelmente fácil, né? Aqui você tem uma tabela de x por uma função 2 elevado a x. Quando x é igual a menos 1, você viu comigo que a resposta deu meio. Meio é 0,5. Quando x for igual a menos 2, a resposta é 1/4. Você viu na aula passada comigo. E isso dá 0,25. Ou seja, a metade de 0,50. Quando isso aqui for menos 3, dando 1/8, vai ser a metade de 0,25, que é 125, pensando em 250, claro. Então, esses valores, eles vão ficando cada vez menores. O próximo número é 1/16, o próximo número é 1/32, o próximo número é 1/64. Então, ele vai ficando cada vez menor. 0,0000, ele vai ficando cada vez mais próximo do zero. Mas observa o seguinte, essa lei de formação, 2 elevado a x, se você pensar bem, não existe absolutamente nenhum valor de x que torna 2 elevado a x um número igual a zero. Não existe nenhum valor de x que, jogado nessa potência, torna essa potência 2 elevado a x um número zero. Por menor que seja esse x, jogue esse x valendo menos 1000. O resultado vai ser 0,0000000, um carretel de zero, mas vai ter algum número diferente de zero no final desses decimais. Então, essa ideia de que a curva ela vai se aproximar cada vez mais do eixo x, mas nunca irá se encostar, nunca irá intersectar, portanto, nunca vai cruzar esse eixo x, é que nos dá a certeza da existência do que a gente chama na matemática de assíntota, que é esse eixo imaginário aonde o gráfico não consegue passar por ele, é como se fosse um eixo limitador, alguém que não deixa o gráfico passar. Só que isso não é explorado no Enem. Vamos voltar aqui para as OBSs. O que é explorado a ideia, a palavra assíntota, não é explorado no Enem. Entretanto, esse conceito de que o gráfico nunca vai encostar num determinado valor, isso de alguma maneira já caiu no Enem, direta ou indiretamente, mais indiretamente. A segunda OBS é que as funções exponenciais, elas do tipo a elevado a x, claro, né, a gente está falando desse tipo, a elevado a x, elas sempre vão ter um ponto comum, que é o ponto x igual a 0, y igual a 1. Verdade, né? Todo e qualquer número elevado a zero, desde que não seja a base zero, né? Qualquer base diferente de zero, quando elevado ao expoente zero, te retorna como resposta 1. Então, esse ponto x igual a 0, y igual a 1, é um ponto sempre pertinente às funções exponenciais do tipo a elevado a x, do tipo a elevado a x. Quanto maior a complexidade dessa lei de formação,
maior a necessidade de você analisar se esse fenômeno de fato vai acontecer. E aí, você entra nessas duas OBSs que eu acho fundamentais. Foi justamente o que o Caleb sinalizou pra gente no seu comentário. Que é a certeza, preste atenção, que é a certeza, a convicção que funções exponenciais do tipo a elevado a x, elas são sempre sobrejetoras e sempre injetoras. E se você esqueceu ou se você nunca viu isso, eu convido você a assistir às aulas que trata de funções, de classificação das funções quanto injetora, sobrejetora e bijetora, que a gente tem gravado essa aula, né, que trata desse tipo de classificação de função. Eu vou te mostrar, naturalmente, como é que isso funciona para a função exponencial. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar essa parte. Isso aqui foi mais um rabisco que eu fiz aqui. E agora, eu vou tratar de fato dessas duas OBSs aí. Eu acho essas duas OBSs fundamentais até para você entender por que tanta questão de função exponencial acaba recaindo em logaritmo, né? Então, vamos lá. Então, uma função exponencial, um dos gráficos, né? Quer dizer, como é que eu posso afirmar isso? Considere uma função exponencial do tipo a elevado a x no seu formato crescente, ou seja, a base, ele é um número maior que 1, tá? E o que acontecer com a função crescente, acreditem que também acontecerá na função decrescente, né? A gente não vai perder aí a generalidade das minhas afirmações. Tanto na função crescente quanto na função decrescente, você vai ter a mesma situação que eu vou desenhar aqui. Então, aqui você tem o desenho de uma função exponencial, obviamente crescente. E a primeira afirmação que eu vou trazer para você é que a função exponencial ela é sobrejetora. Sobrejetora. E eu vou te lembrar o que é uma função sobrejetora, claro, né? A gente não vai ficar só afirmando, a gente vai lembrar o que é uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora é toda função aonde, no seu contradomínio, todos os elementos que pertencem ao contradomínio participarão dessa relação, dessa função. Na prática, uma função sobrejetora é uma função onde eu garanto que o conjunto imagem e o conjunto contradomínio são representados, rigorosamente, são representados pelos mesmos elementos. Então, vamos lembrar, né? Você tem o domínio, que são os valores que x pode assumir. Você tem o contradomínio, que são os valores que y pode assumir. E você tem a imagem, que são os elementos que de fato y assumiu. São coisas diferentes. Eu posso ter uma função onde o y se permite
ele poderá ser um número real, mas nem todos os números reais vão aparecer na função. Só vão aparecer uma parte do conjunto dos reais. A imagem é essa parte. Então, quando eu tenho uma função aonde eu garanto que o contradomínio e a imagem são representados pelo mesmo conjunto, pelos mesmos elementos, eu garanto que essa função ela é sobrejetora. E por que eu posso garantir isso na minha função exponencial? Bom, posso garantir isso porque quando eu defini a função exponencial, eu disse que essa função f ia dos reais para os reais positivos. E quando eu observo o gráfico da função exponencial, você observa que essa curva, ela se associa, né? Se você observar, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto, ele associa para um certo valor de x, ele está se associando a esse valor de y. E no momento em que eu, vê se você concorda comigo, eu localizar qualquer ponto acima, esse valor de y ele vai aumentando. Se eu trouxer esse ponto para baixo, os valores de y vão diminuindo. Mas observa que quanto mais para baixo esse ponto ele estiver localizado, esse valor de y também ele vai diminuindo. Mas ele não consegue alcançar o zero. E ele não consegue alcançar nenhum número menor que zero. Porque a curva, ela não passa pelo eixo x. Olha a consequência da primeira observação. O fato da curva não intersectar o eixo x faz com que os valores de y também não consigam ser nem zero, porque não corta o eixo x, e nem nenhum número negativo, porque não perpassa o eixo de x. Então, a imagem da função também vão ser todos os valores que y poderá assumir, menos positivos, portanto, ó, vão ser todos esses valores aqui, ó, que eu vou marcar em azul, e que, portanto, você concorda comigo, são todos os valores positivos. Portanto, R asterisco mais. Vê se você está enxergando o contradomínio que corresponde a esse conjuntinho aqui. E a imagem são rigorosamente representados pelo mesmo conjunto. Logo, a imagem é igual ao contradomínio. O que condiciona a função ser sobrejetora. Então, a primeira observação que eu estou anotando aqui no quadro é que essa função ela é sobrejetora. A segunda observação é que, além dela ser sobrejetora, essa função ela também é injetora. E para você que esqueceu o que é uma função injetora, uma função injetora é uma função aonde as imagens
elas são exclusivas aos seus respectivos domínios. Ou seja, cada valor diferente de x vai ter um valor exclusivo de y. Esse y, ele vai ser exclusivo a um determinado x. Ele não vai se associar a outro x. Então, se você observar o ponto que eu marquei aqui em vermelho, observa que esse ponto, ele associa um certo valor de y, esse valor de y, ele se associa a esse valor de x. Nenhum outro valor de x vai conseguir se associar a esse valor de y. Por quê? Porque os pontos, falando de uma maneira muito grosseira, mas que você vai entender, os pontos, eles vão ter naturalmente alturas diferentes. Então, uma vez que eu garanta que todos os pontos desse gráfico terão alturas diferentes, os valores de y eles vão variar. E como eu estou desenhando gráficos que se encontram em pontos de x diferentes, os x também serão diferentes. Observa esse ponto aqui, ó. Esse ponto, diferente do primeiro, ele tem um outro valor de x e um valor de y mais baixo que o primeiro. Então, observa que esse x', ele é diferente de x. Eles são diferentes. Eu não preciso saber os seus valores. Eu sei que eles são diferentes, porque eles estão em posições diferentes no eixo x. E o que acontece com os valores de y? Eles também são diferentes. Por que eu posso garantir isso? Porque eles estão em alturas diferentes. E isso não vai acontecer só com esses dois pontos. Isso vai acontecer com qualquer ponto que você localize na função exponencial. Ah, Glaucio, mas se você olhar mais para a rabeta aqui da função exponencial, essas alturas vai chegar uma hora que as alturas vão ser iguais. Não. As alturas vão ficar cada vez mais próximas uma das outras, mas nunca serão iguais. Então, o fato da função ser uma função injetora e a função também ser sobrejetora faz com que a função logo, a função exponencial, ela acaba, se ela é sobrejetora e se ela é injetora, ela automaticamente ela se torna uma função bijetora. O que é uma função bijetora, Glaucio? É uma função que acumula as duas qualidades. Tá bom, Glaucio, um montão de classificação esquisita. Para que serve isso? É porque isso me garante, uma vez que a função ela é bijetora, me garante que a função ela tem uma função inversa. Existe, portanto, uma função inversa. Existe uma função, como disse o Caleb, que vai espelhar, simetricamente falando, a função exponencial. E é sobre isso que a gente vai terminar esse quadro. Portanto, a função exponencial ela tem inversa. E é estranho, né? Por que é tão importante saber que a função exponencial tem inversa? Porque a função inversa da exponencial é a famigerada, por muitos odiada, função logarítmica. O tal do logaritmo.
né? Então, a função exponencial, ela tem inversa, uma vez que é bijetora. Ela é bijetora. E qual vai ser essa função inversa? Vamos usar ela. Bom, lembra que a função exponencial... Desenho legal não, peraí. Ela é mais ou menos assim. A simetria, ela necessariamente vai se dar sempre em relação a essa reta pontilhada aqui, que deveria passar pela origem, tá? Ela deveria passar pela origem. A função exponencial, ela vai ser um espelho em relação à função inversa da exponencial, vai ser uma função espelhada em relação a esse eixo. Eu vou destacar em vermelho. Então, vê se você concorda comigo. Lembra que esse ponto aqui é um ponto quase que universal das funções exponenciais? Vamos dar uma olhadinha ali no PPT. Que função é? Que ponto é esse? É o ponto x igual a 0, y igual a 1. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 0, y igual a 1. O que vai acontecer com a inversa, pessoal? A inversa, a função inversa, ela vai inverter os papéis. O que eu antes enxergava como x vai virar y. E o que eu enxergava antes como y vai virar x. Então, é muito justo nessa ideia de inverter os papéis dos personagens das funções, que se na função exponencial eu vou ter x igual a 0, y igual a 1, na função inversa, eu vou ter que ter um ponto x igual a 1, y igual a 0. Eu vou inverter os papéis. É muito justo eu entender que a distância que eu estou encontrando de um certo ponto, né? Vou botar aqui, de um certo ponto. Um ponto qualquer. AB, vou botar aqui uma outra letra para não confundir com a base da função. Vou botar aqui, ó, PQ. Eu vou ter que encontrar um outro ponto aqui, ó, que já que é simétrico, a distância desse ponto para a reta de simetria vai ser igual à distância da reta de simetria para o seu ponto da inversa. Então, esses dois pontos vão dar a gente uma noção mais ou menos, bem mais ou menos, desse gráfico aqui. E, senhores, esse gráfico é o gráfico da função logarítmica. Que eu não vou entrar em detalhes e não vou explicar por que é a função logarítmica. Por enquanto, eu vou dizer que é. Mas como a gente não está numa aula de logaritmo, eu não vou explicar o porquê é. Mas vai sair daqui a pouquinho isso. Daqui a pouco, na próxima aula, ou depois da próxima aula, daqui a pouquinho no nosso curso, a gente já vai conseguir entender por que é. Agora, o mais importante nesse contexto teórico é que o fato da função inversa da exponencial ser a logaritmo, ela é o nosso maior combustível de motivação
para entender, você que já fez exercício assim, por que muitas questões que começam com exponencial, para serem inteiramente resolvidas, precisa da inclusão do cálculo do logaritmo. Principalmente questões que trabalham com juros compostos. Principalmente questões que trabalham com população. Principalmente questões que trabalham com epidemias, crescimento de bactérias, crescimento de vírus. Você acaba, em algum momento, tendo que aplicar logaritmo numa equação exponencial. Então, isso é o que, vamos dar uma olhadinha no nosso PPT, é isso que a gente trata nessas duas OBSs. E a terceira OBS eu já tinha falado, quesito da base. Quando a base é maior do que 1, a função é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Eu já tinha feito um spoiler disso anteriormente. Tá certo? Isso vai me possibilitar um entendimento muito importante, e eu fecho essa aula falando desse contexto teórico, de como o fato da função ser crescente ou decrescente, como isso vai acabar impactando a resolução de inequações. O que isso tem a ver com inequações? Então, antes de eu apagar o quadro, é a hora do seu print time. Então, feito isso, quando você assistiu a primeira aula de matemática dessa noite, você montou uma tabela. Você montou uma tabela de x com 2 elevado a x e com 5 valores, para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E quando você utilizou a função 2 elevado a x, o que você observou é que os valores eles iam ficando maiores na medida em que você fosse também aumentando os valores de x. Então, quando você tem um certo valor de x maior que outro valor de x, a lógica é a lógica mais simples que você pode imaginar. Os valores de y também vão aumentando. Os valores de y também vão aumentando. Só que essa lógica bem simples, ela não acontece quando a base gera uma função exponencial decrescente. E eu mostrei isso na função exponencial meio elevado a x. Nesse caso, aqui ficou 4, aqui 2, aqui 1, aqui meio e aqui 1/4. Nessa nova situação, ainda que um certo x seja maior do que o outro, o valor de y passa a ser menor. E isso, na prática, significa o seguinte, pessoal. Na prática, quando a função é crescente, se o x aumenta, a potência aumenta. E na função decrescente, se o x aumenta, a potência diminui, impactando resoluções envolvendo funções exponenciais. Para você entender melhor o que eu acabei de falar, dá uma olhadinha aqui no seu PPT e dá uma olhadinha nessa questão de número 1. Você tem uma inequação, uma desigualdade exponencial. O que você tem aqui? Você tem deixa eu fazer aqui essa questão.
Deixa eu pegar aqui. 1/4. 1/4 que está sendo elevado a x² menos 6x mais 1. Maior que 1/4. Então, não custa nada lembrar você que 1/4 ou 1/4 elevado a 1 é a mesma coisa. Quero também chamar a sua atenção que nos dois casos as bases são iguais e essas bases iguais valem 1/4. E o fato da base ser igual a 1/4 faz com que eu esteja estudando funções exponenciais com base decrescente, porque 1/4 é um número base decrescente. Por quê? 1/4 é um número que está entre 0 e 1. 1/4 é 0,25. Então, o que está acontecendo? Se eu estou afirmando que essa potência é maior que essa potência, se eu estou afirmando que essa potência, 1/4 elevado a x² menos 6x mais 1, é maior que essa potência, 1/4 elevado a 1, é porque eu tenho que admitir que os valores de x, eles são, os valores dos expoentes são menores, eles vão no sentido contrário à minha lógica. Então, se a potência é maior que a outra potência, é porque o expoente é menor que o outro expoente. A lógica é inversa. Foi o que a gente viu aqui, né? Se esse y, se essa potência é maior que esse y, que essa potência, é porque esse x, esse expoente, é menor que esse expoente. Então, eu começo escrevendo que x² menos 6x mais 1, ele é menor que o outro expoente, que é 1. Ele não vai seguir o mesmo sinal. O sinal vai ser contrário. Na prática é isso. Se a base ela é crescente, os sinais vão se manter. Se a base ela é decrescente, os sinais irão se inverter. O que era maior virou menor. Então, eu agora vou resolver essa desigualdade. O que é 1, para o outro lado fica menos 1. E, portanto, x² menos 6x vai ter que ser um número menor que 0. Então, observa que eu estava numa função exponencial, utilizei conceito de função exponencial e recaí numa inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau é essa, que as raízes de x² menos 6x são, respectivamente, 0 e 6. 0 ao quadrado, 0, menos 0 dá 0, e 6 ao quadrado, 36, menos 36, 6 vezes 6, também dá 0. Se eu desenhasse o gráfico de x² menos 6x, esse gráfico seria de uma parábola sorrindo para mim, onde antes do 0, antes dele, o gráfico está acima do eixo x. Então, o valor é positivo. Entre 0 e 6, essa barriguinha está abaixo do eixo x, então ele é negativo. E depois do 6, o gráfico volta a ficar acima do eixo x, então ele é positivo. Mas eu quero todos os valores que são menores que x. Perdão, menores que 0. Ou seja, quais são os números inteiros menores que 0? São todos esses que estão
entre 0 e 6, que formam a barriguinha da função do segundo grau. Só que observa, né? Dá uma olhadinha aqui no PPT, ele pede que esses valores sejam números inteiros. Quais são os números inteiros entre o 0 e o 6? Entre o 0 e o 6, então vou escrever aqui, números inteiros entre 0 e 6. São eles 1, 2, 3, 4 e 5. Dá uma olhadinha aqui no PPT. Vamos dar uma olhadinha aqui no PPT. Ele quer a soma dessas soluções inteiras. Eu quero somar essas soluções inteiras. Então, eu quero somar o 1 com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Vamos para as opções. Tá lá, letra C. Resposta, soma 15. Que é a soma, vamos botar aqui, de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso exemplifica, de uma maneira um pouco mais prática, como impacta a qualidade da função em ser crescente ou decrescente, como é que isso impacta no exercício. Aí um exemplo, tá? Exercício difícil, tá? Não é um exercício fácil não, bem longe disso. Mas é um exemplo que a gente trouxe para vocês. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha de função exponencial. Na próxima aula, a gente já começa, já dá continuidade, já trabalhando com o logaritmo. Tá certo? Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e persistência com o seu velhinho, beleza? Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.